Come che fai su like? Allora saluto tutti i miei amici del Brasile. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na região do Vêneto. Tantos e tantos vídeos que temos aqui, não apenas nas grandes cidades ou naquelas mais conhecidas, como obviamente Venezia, Verona, Pádua e tantas outras, mas também visitamos por tantas oportunidades cidades menores, que são a alma dessa região incrível. Hoje nós estamos em uma cidade muito próxima de onde nós moramos atualmente, em Mantova. Basta pegar um trem, em 30 minutos chegamos aqui nessa cidade, Vila Franca de Verona. Vocês estão vendo que o nome tem a ver aí com a cidade de Verona? Para eles, então, irem até Verona é muito mais rápido. Em cerca de 15 minutos eles alcançam já o capoluogo de província. É uma cidade com uma população baixa comparada à cidade de Verona, mas pensem que eles estão a pouquíssimos minutos exatamente de Verona. Além disso, eles estão muito próximos do aeroporto de Verona, que na verdade fica em Vila Franca de Verona, exatamente onde nós estamos. De carro aqui são 10 minutos aproximadamente. Um aeroporto que inclusive nos serve muito bem lá de Mantova. Ele fornece voos não apenas nacionais, como voos internacionais aqui dentro da Europa. Por exemplo, é uma linha que dá para você ir até Paris e tantos outros locais. Nós sempre falamos para vocês como é importante nos debruçarmos sobre a história da cidade, nem que seja de forma mínima. Isso serve para quem vive aqui, para quem visita, porque apesar de ser uma cidade pequena, ela guarda uma história tão interessante, porque ela era praticamente uma fortaleza da cidade de Verona. Então ela foi feita para isso. Mas antes disso, os romanos já passaram por aqui. Onde vocês observam essa rua, eles que eram obcecados com as formas retilíneas, né, nas estradas, exatamente para economizar tempo também, para uma melhor organização das cidades. Então eles fizeram aqui uma via muito importante, a via Postúmia, que ligava Gênova a Aquileia. Aquileia, que nós já mostramos para vocês, era uma cidade importantíssima para os romanos. Então, se você olha aqui visualmente, várias autoestradas italianas ou linhas ferroviárias ainda seguem de certa forma ali o traçado dos romanos. Aqui também, essa via retilínea, se a gente seguir reto aqui, cairemos ali em Verona. Tinha essa movimentação, mas nunca foi uma grande cidade. Só se tornou uma cidade lá pelos anos 1100. Aí sim, fundaram a Vila Franca de Verona. Vocês estão vendo aqui o calçamento, como é bem feito, né? Lembra muito o calçamento ali da cidade de Verona. E aqui tem muitos comércios aqui para o tamanho da cidade, então são muitas pessoas que vêm aqui também para consumir, tomar um café, tomar um gelato e socializar nessa via aqui, nessa parte da cidade que é ligada via ferroviária e também muito fácil de alcançar aqui via transporte privado. Vocês estão vendo aqui muitos carros circulando, estamos em um domingo, mas a cidade geralmente é bastante tranquila. Vocês estão vendo essas imagens quando nós chegamos aqui um pouco depois aí da pausa pranzo. Não tinha quase ninguém andando nas ruas e nós viemos aqui por um motivo muito legal, que foi a visita no que era esse complexo. Se chama aqui de castelo também, Castelo de Vila Franca, mas não tem exatamente um castelo, são ruínas, tem algumas torres que ainda estão aí, a própria muralha, mas isso explica muito a história da cidade, porque há um certo tempo essa área de fortificação representava cerca de 1/3 da cidade. Se nós olharmos ainda hoje, né, uma imagem do Google Maps, uma foto aérea, nós vemos como a cidade se desenvolve a partir desse castelo, e sempre bem organizada. Essa fortificação foi encomendada pela família Dalla Scala, que dominava ali a cidade de Verona, então eles precisavam de alguma coisa para proteger a parte sul. Imagina-se que eles estavam também se protegendo ali dos senhores de Mantova. Lembrando, para quem não tem muita familiaridade com a história italiana, que não existia Itália, obviamente. Itália existe a partir do ano de 1861. Aqui era um apanhado de ducados, repúblicas e gente que não queria conversar com a outra, porque cada um tinha ali o seu lugar. Era um local onde cada um tinha a sua cultura, o seu jeito, e não havia uma união aqui. Então havia sim ducados que tinham boas relações com outros. Os caras ali de Ferrara tinham boa relação com os senhores de Mantova, mas nem sempre a coisa fluía bem. No geral, se defendiam, e se defendiam
muito. Essa fortificação representa algo que é a alma da cidade. Em alguns locais a alma da cidade é o domo, é a catedral, outro é um monumento. Aqui não, essa fortificação é que deu vida para essa cidade. É um local que a gente vê de forma poética, e quando se fala em castelo, coisas assim, se imagina, né, aquela coisa de fábula. Mas aí não era um local por nada agradável. As pessoas viviam, obviamente, protegidas por essa muralha. Cerca de 180 famílias aproximadamente viviam ali, exatamente para desenvolver ali o local e também cuidar dessa área, né, proteger ali os senhores de Verona. Mas é uma fortificação arcaica, né, para os padrões depois do que avançaria ali os padrões militares. Isso porque a Sereníssima República de Venezia, nos 1400, domina toda essa área. As relações diplomáticas também entram em jogo. Era uma república gigante e eles tinham outros recursos para defesa. Isso ficou até o ano de 1797, quando Napoleão chegou aqui, dominou durante um tempo essa área da Itália. Depois isso passou ali para os austríacos e finalmente depois foi incorporado à República Italiana. Mas vocês estão vendo como a história vai e volta. Quando houve aqui a unificação italiana, obviamente que isso não tinha nenhuma utilidade militar, mas de certa forma foi utilizada para esse fim, porque ali foi durante muito tempo uma prisão, até os anos 1970. Eu acredito que não tinham muitos presos. Uma cidade tão tranquila quanto essa, você tem que fazer alguma coisa muito errada para ser preso. Foram feitas diversas revitalizações, até que essa última, que foi finalizada no ano de 2023, eu acredito que trouxe o que a cidade merece, inclusive no ponto de vista turístico, porque vale a pena dar uma passada aqui algumas horas na cidade para visitar esse local. Foi bem legal essa oportunidade que nós tivemos de visitar a estrutura do castelo, né, dessa fortaleza, e também andar ali por uma parte das muralhas. Daqui desse ponto a gente tem uma visão bem privilegiada de toda a estrutura dessa grande fortaleza. E a gente pode chegar bem perto aqui e realmente tocar na história. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que foram empregados diversos materiais. Vejam só, era muito caro construir um castelo inteiro de tijolos, por mais que a gente tenha no nosso imaginário, em muitos filmes, né, que são reproduzidos por aí, aqueles castelos todos em tijolos, não era bem assim. Então, para tentar solucionar essa questão de custo da obra, o que se fazia? Se usava muito pedras de rio, aquelas pedrinhas que nós vemos também em muitas cidades, né, no pavimento, mas não eram qualquer pedras, elas tinham que ter um formato específico, um tamanho, e para a construção desses paredões tinha que também ter uma organização. Então nós vemos aqui vários detalhes que também hoje em dia são utilizados. Quando nós vemos uma construção ou uma reforma de um edifício, nós vemos todas as estruturas, né, que os engenheiros, os trabalhadores colocam para reformar algum detalhe, e aqui é a mesma coisa. Todos esses orifícios, todas essas distâncias também, né, que eram cadenciadas. Olhando daqui, parece até que era um detalhe de ornamentação, mas não, pessoal, isso tem a ver com a estrutura. E aí nas pontas, onde tinham os ângulos mais sensíveis do castelo ou dessa grande muralha, eles aí sim colocavam os tijolos, porque eles resistem ao tempo. Foi uma iniciativa que eu encontrei no próprio site de turismo de Verona, que trabalha realmente muito bem, e aqui eu faço um grande parênteses, porque toda a região Vêneto trabalha muito bem o turismo, a gente sempre fica muito satisfeito. Todas as visitas que nós fazemos por várias cidades, grandes ou não, turísticas ou não, nós temos esse respaldo, então aqui não foi diferente. Eu fiz a reserva, nós pagamos 5 euros cada um, o adulto tem algumas reduções, mas o interessante nesse caso é que nós fomos acompanhados
por um arquiteto que trabalhou na revitalização, nessa última revitalização aqui da estrutura. Então nós tivemos detalhes preciosos ali passados por ele, porque foram anos de trabalho, de estudos, de pesquisas, né, que ele ainda faz, e ele é um morador aqui da cidade, então conhece todo mundo, fez várias referências, também nos situou aqui, ali de cima da torre, a gente tem uma visão 360 graus e conseguimos ver vários pontos interessantes, não só de Vila Franca, mas de todo o território aqui, que é muito bonito, tem um verde em volta que é bem lindo, algumas colinas super bem arrumadas, né? Então é um cenário bem gostoso. Além disso, ocorrem aqui algumas manifestações que trazem aquele ar medieval, né? Com algumas representações de época, alguns costumes de épocas medievais, e tem um calendário bem preenchido em relação a isso. Estamos talvez na principal festa da cidade, que é essa reivindicação medieval. É a cidade vivendo o que ela tem em sua alma, porque aí nós podemos visitar aqui o espaço interno, tudo isso, pessoal, de forma gratuita, essa festa. E io me ne vado. Ma aspetta un attimo, ma se questi qua arrivano dove ero io un attimo fa, prendono il mio arco, le mie frecce e me le tirano da lontano mentre scappo, ci vuole una manovra evasiva, ci vuole una via di fuga. Sapete cosa faccio adesso? Prendo il mio coltello, prendo il mio arco e taglio la corda. É algo diferente de uma festa arranjada, vamos dizer assim, porque aqui você conversa com todos, eles explicam sobre os personagens que eles estão assumindo ali, sobre a construção das armas, das roupas, sobre cada função que eles mostram aqui. Sopra l'indumento imbottito c'è la cotta di maglia, quello che vedete nei film è finto, nel senso perché in realtà anche soltanto la piastra ferma la mia spada. Considerate che sotto la piastra c'è questo e poi c'è anche questo. Então eles ficam sempre à disposição. Olha, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, nos pergunte. Então tem lá o médico, tem o soldado, tem o pessoal que divertia as pessoas, enfim, cada personagem tem uma função. Eles levam muito a sério isso. Esse pessoal que está aqui hoje nessa festa medieval, eles percorrem outras festas também, principalmente aqui no norte italiano. Capire la differenza di vestiario. Beh, è palese. Mi sono Paolo Rasponi, io sergente, quindi stoffe colorate, Ok? stoffa inutile, Tem um movimento. Sì, esatto. Sì. bottoni in metallo, Poi vedete sono anche lavorate a forma di fiore, cioè a forma di sì. cintura molto più lunga della mia, molto più, già il rosso è un colore da pigliare, difficile da fare, questo qui invece cuoio praticamente quasi grezzo, cioè sì, un po' lavorato a stampo, ma Il cappello. il cappello, insomma, un altro mondo, Boh. il ceto sociale molto più alto. Ma le scarpe sono praticamente Le uguali. scarpe sono abbastanza simili, sì. Sì. Sì, nelle scarpe non c'è questa grossa differenza. E c'era una protezione? A meno che non fossero tipo quelle che assegno, che sono con la punta molto Sì. allungata. Però non Ah, li ho usi nel visto. campamento, li usi in città o nei palazzi. Sì. Cioè fanno anche un po' ridere in realtà, al giorno d'oggi per il nostro gusto sono un po' anche ridicole, però sono proprio delle scarpe che hanno una punta molto allungata. O que nós vemos é algo muito genuíno, porque não é aquela coisa Disneylândia, né? Aquela coisa fantasiada, porque realmente aconteceu aqui esse espírito. Então eles mostram aqui basicamente algo que ocorreu entre os séculos 13 e 14, tem aquela época de Dante. Muitos deles assumem personagens que realmente existiram e eles levam a sério. Não é algo que tem aquele turismo de massa ou nada, né? É o pessoal aqui da província, basicamente, que visita essa festa e fica numa boa. Então tem umas comidinhas aí, uma boa cerveja, tem uns espetinhos. A senhora que vende os arrosticini é daqui, mas os arrosticini vêm de Abruzzo. É bem fininho mesmo, né? Suculento. Nossa, faz tempo que eu não como isso aqui.
churrasco, muito bom. Mas que você vai percorrendo entre um acampamento e outro e meio que vai entrando na casa das pessoas e cada um vai mostrando um pouco da sua arte. Detalhe para as vestimentas, né, de grande qualidade. A gente observa ali o tecido de primeira e tal, o artesanato. Achei legal também que o nome real fica para trás e eles se chamam e se referem uns aos outros pelo personagem que eles estão ali incorporando. Então é muito legal e as histórias realmente se cruzam com as experiências que nós temos aqui na Itália, né? Então já vivemos na Emília-Romanha, já passamos por algumas cidades que esses personagens também passaram e eles vão pontuando algumas histórias. La punta, come dicevamo prima, la punta cosa succede? La punta magari si può infilare sotto, quindi in realtà qui dopo c'è la gola. È impossibile tagliare l'armatura, ok? O comunque deve essere veramente molto danneggiata, veramente, cioè deve essere delle condizioni particolari. Diciamo l'armatura in buone condizioni non si taglia. E anche stessa cosa con lo scudo. Tipo se l'altro comunque ha uno scudo, io con questo lo apro e poi cioè i cavalieri combattevano com questa cosa qua. Achei legal também que são associações de diferentes cidades, de diferentes regiões, que eles já se conhecem por conta desses eventos, também se conhecem por conta da compra de alguns produtos, são coisas muito específicas de colecionadores, muitas delas, e que custam bem caro. Então eles vão garimpando, né, esses objetos, o que é bem interessante, e cuidam muito bem, eles sabem a história de cabo a rabo de cada objeto. E eu acho que isso é que traz o tempero especial para a festa. Lógico que nós estamos em um ambiente totalmente sugestivo, né, que traz realmente essa vivência do século XIII, século XIV, o que é bem interessante. Todos eles são preocupados, principalmente os que lidam ali com as aves, em relação ao bem-estar dessas aves, a todo o treinamento, cuidado. E a gente pode fazer diversas perguntas que eles estão realmente disponíveis. A festa, hoje, durante o sábado, ela vai até o entardecer, até as 10 da noite, e amanhã tem mais, com desfile e muitas outras coisas. A programação é bem diversificada. Qui si gira meglio. Ma lei è romagnolo, no? Sì, si sente, dall'odore. Sì. È finita la musica. Mi spiace, non posso andare. Allora saluto tutti i miei amici del Brasile. È fatto un bellissimo spettacolo Grazie, lì. mi piace. Allora facciamo così, Paggetto, va, te ne faccio da solo. Ciao! Salutate Paggetto che se ne va. Il paggio dei clerici vagantes, che è scritto il staccato, paggio dei clerici vagantes. Cliccate mi piace, sono felice. Girare un po' a destra per il pubblico di qua, girare un po' a sinistra per il pubblico. Posso mettere di spalle se vuoi. Guarda che tecnica, guarda che bravo. Sì, è lo smalto medievale e non si usa il pennello, si usa il martello. Comunque, se io posso dire, lui è bell'uomo, ma è meglio dietro. Se posso fare c'è una scelta, capito? La fortuna è mia, eh? Sì, non lo so. Saluti! Grazie, grazie. Apesar de ser uma cidade tranquila, pequena, eles têm uma movimentação interessante em relação às festas, não só relacionado ao mundo medieval, né, à época medieval, mas festas de todo tipo. Festas do próprio padroeiro, festas de algum produto típico da culinária. Então, eles se movimentam em relação a isso. Vale a pena ficar de olho nos calendários, né, nos sites e redes sociais que possam trazer esse tipo de informação. E eles usam muito bem essa parte interna que está protegida ainda por essas muralhas. O cenário você já tem, todas as propostas acho que são muito bem-vindas. Os invasores não chegavam tão perto assim, né? Eles não estariam tão desprotegidos. Hoje o espaço é uma imensa praça, um imenso parque, um ponto verde da cidade. E é legal que não há barreiras
barreiras aqui, então as crianças brincam, tem árvores muito suntuosas, bem maduras, vários tipos aqui, tem também uma passagem onde o pessoal pode fazer um circuito de bicicletas. Realmente esse é o coração da cidade. Nesse enorme gramado nós podemos ver aqui a diferença, né, de altura da cidade, da área onde passava o fosso, né? Então eles tinham aqui uma área protegida muito grande. Eu não me arriscaria aqui a invadir aqui, mesmo porque se eu chegasse muito próximo, eles já tirariam coisas não tão interessantes aqui sobre mim, como vimos ali dentro do castelo, né? As armas que eles utilizavam em épocas medievais. Agora, hoje é um espaço, como a Elisa disse, um enorme parque aqui, onde são realizados eventos aqui também, e as pessoas podem usufruir de tudo isso. Olha só, a noite já caiu por aqui, o pessoal já está se recolhendo e nós também vamos voltar para Mantova. Mas eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, principalmente aos nossos membros apoiadores que sempre dão uma super força aqui no nosso projeto. Não esqueçam de deixar um comentário e também um like nesse vídeo se vocês gostaram. Muito obrigada a todos e grazie mille!